2 Pedro, capítulo 3, de 1 a 4. Leamos a palavra do Senhor. Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis as palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado por meio dos vossos apóstolos. Sabei que antes de tudo, que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nós vamos nos debruçar sobre esse texto hoje. Não feche sua Bíblia, nós vamos recorrer a esse texto durante toda a mensagem. Irmãos, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Eu creio que, pelo que os irmãos sabem, né, de cristianismo, é uma pergunta retórica. Mas será que ela é tão retórica assim? Jesus voltará? A primeira resposta que vem na nossa mente é sim, claro, que pergunta é essa? Eu queria trazer à memória dos irmãos um filme, primeiro. A maioria já deve ter visto. É um filme em que tem um cachorro, Akita. O nome do filme é Sempre ao Seu Lado. E ele faz uma relação com o seu dono, de todo dia levar o seu dono e com o seu dono até a estação de trem, e num determinado horário ele vai lá buscar o dono para voltar para casa andando. Acontece que um dia esse dono, o dono dele, tem um problema de saúde, um ataque do coração, enfim, e acaba desmaiando e morrendo no seu serviço, né, onde ele tinha que pegar o trem. E o cachorro vai lá, esperar o dono voltar. Dia após dia, semana após semana, mês após mês. E esse cachorro ficou 10 anos, indo todos os dias, sem falta, esperar o dono, que todo dia vinha pegar. Essa é uma história, irmãos, de lealdade. Esperar Jesus voltar tem tudo a ver com lealdade que nós temos no nosso coração, aguardar a volta de Cristo. Assim como o filho, quando o pai sai para trabalhar, ou a mãe, né, a dona Eni estava falando, né, da mãe que tem a família e tem que trabalhar e tudo, mas os filhos ficam em casa, e ficam em casa esperando a mãe ou o pai voltarem. Voltar faz parte. Eles esperam com a certeza de que o seu tutor, o seu mestre, o seu dono irá voltar. Certeza. As pessoas podem duvidar da volta de Jesus, mas a palavra nos diz que ele voltará para trazer justiça e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Nós devemos aguardar ansiosamente, com a certeza da volta de Jesus. Jesus voltará? Com certeza. E nesse texto, Pedro exorta os irmãos a recordarem os ensinos dos apóstolos, se precavendo de falsos mestres que dizem que crer na parousia é perda de tempo. Parousia, para quem não sabe, parousia é a doutrina da volta de Jesus. Jesus voltar tem uma doutrina por trás disso, desse acontecimento, e o nome de toda essa doutrina, essa doutrina escatológica, se chama parousia, que é a volta de Cristo. É muito forte o ensino, tanto de Pedro, quanto de Paulo, quanto de João, acerca do cuidado que a igreja tem que ter com os falsos mestres e os falsos ensinos, porque essas pessoas tiram de nós a certeza, algumas certezas de princípios que nós não poderíamos esquecer como servos de Deus, né?
E Pedro, no versículo 1, ele reforça e apela, primeiro para a lembrança. A lembrança é a recordação, a repetição, o encucamento dessa revelação que foi passada para a igreja de acordo com os seus apóstolos. Pela mente esclarecida, na versão que eu tenho, a outra aqui está mente sincera. Já é a segunda carta dos escrevos, procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças. Na outra versão, está mente esclarecida. Alguém tem mente esclarecida aí? Não. Mente esclarecida? Só eu que tenho. Mente sincera, esclarecida. Está dizendo que é uma mente que foi ensinada nesse sentido. É uma mente de uma pessoa que é convertida a Jesus Cristo. É uma mente de uma pessoa que é doutrinada e que tem a inteligência de que já entendeu que Jesus Cristo foi e vai voltar para buscar. No versículo 2, começa uma saga dizendo que Jesus voltará. Primeiro, por quê? Jesus voltará porque os profetas do Antigo Testamento testificaram acerca da volta de Jesus. A começar por Jonas. Jonas foi engolido por um grande peixe, ficou na barriga do peixe por quantos dias? 3. Então, o livro de Jonas é um tipo de Jesus Cristo. Durante toda a Bíblia, a gente vai encontrar tipos e antítipos de Jesus Cristo, e Jonas é um deles. E Jonas ter passado 3 dias dentro do grande peixe, nas profundezas do mar, quer dizer que o Messias, por quem virá o socorro, por quem virá o julgamento e a misericórdia, que foi por causa de Jonas, passará 3 dias no coração da terra, que foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Isso é uma profecia do Antigo Testamento. Outra profecia do Antigo Testamento, de que Jesus virá para buscar o seu povo, está dizendo oráculo. O oráculo, já expliquei isso, é quando Deus fala através do seu profeta. Ele fala, assim diz o Senhor, isso é um oráculo. E ele fala bastante, principalmente no livro de Isaías, assim diz o Senhor. E assim diz o Senhor, está falando muitas vezes do dia do Senhor, o dia do juízo do Senhor. Quer dizer, Jesus Cristo vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Esse é o dia do juízo, é o dia do Senhor. E essa profecia está no Antigo Testamento. Então, Jesus voltará. Por quê? Os profetas do Antigo Testamento testificam a esse respeito. A segunda coisa, Jesus voltará. Por quê? O próprio Jesus Cristo, Deus, Senhor e Salvador, disse que voltaria. Em toda a palavra do Evangelho, quando os apóstolos se despedem de Jesus e Jesus ascende aos céus e some entre as nuvens, ele fala, eu vou voltar. E os anjos falam, esse que vocês viram subir aos céus, do mesmo modo voltará. Então Jesus voltará porque os profetas do Antigo Testamento falam que ele vai voltar para o dia do Senhor. O próprio Jesus Cristo falou que vai voltar para o dia do Senhor. E os apóstolos que ensinaram, doutrinaram e testemunharam através da vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Ensinaram, testemunharam e doutrinaram o seu povo de que Jesus voltará. Então, Jesus voltará por causa disso. Leamos o versículo 2. Para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado por meio dos vossos apóstolos. Esses 3 testificam que Jesus voltará. No versículo 3, Jesus voltará apesar. Jesus Cristo voltará apesar dos escarnecedores. Jesus Cristo voltará apesar dos zombadores, depende da sua tradução, que andam conforme as próprias paixões, filosofias, sua fé, totalmente diferente da palavra revelada por Deus. Nós temos aí várias manifestações culturais em que zombar de Jesus Cristo está na moda.
manifestações culturais de um modo geral. Não são manifestações religiosas. Cada um tem o direito de ter a sua religião, cada um tem o juízo em cima de si. Nós devemos pregar a Jesus Cristo a toda criatura, todo aquele que respira, mas também temos que aprender a respeitar a liberdade religiosa das pessoas. Até aí tudo bem, mas aí a escarnecer, por que a gente tem que respeitar a liberdade religiosa de todo mundo e ninguém quer respeitar a liberdade religiosa dos cristãos? Porque nós somos um povo manso, porque nós somos um povo que demonstra amor. E continuemos assim, não seremos nós que vamos atacar, né? Nós temos um inimigo, não lutamos contra carne nem sangue, nós lutamos contra os principados e potestades nas regiões celestiais. São esses os nossos verdadeiros inimigos. Então, Jesus voltará apesar desses escarnecedores. Eu quero dar uma ênfase muito especial, que Jesus Cristo voltará apesar de nós. Jesus Cristo voltará apesar de nós, cristãos. Cristãos que temos dúvidas, Jesus Cristo voltará apesar de nossas dúvidas. Os falsos mestres, os falsos ensinos que trazem dúvidas da nossa fé ao nosso coração, Jesus voltará e acabará com essas dúvidas. As novidades inclusive teológicas, que a gente consegue ver por aí, as novidades de interpretação da sua palavra. Nós estamos falando dos falsos mestres que se infiltram nas igrejas para trazer falsos ensinamentos. Isso já há muito tempo, desde a época antiga, desde os primórdios da igreja. Nós temos os gnosticistas e os judaizantes, que faziam uma mescla de cristianismo com a sua filosofia grega e tentava fazer ali uma mistura, uma terceira religião, enfim. Os judaizantes, que também queriam fazer com que o cristianismo fosse, isso sim, mais isto, mais aquilo, mais uma outra coisa. Não, o cristianismo, ele é puro e simples. Nós temos esses falsos mestres até hoje no nosso meio, que falam que Jesus Cristo é suficiente, sim, mas tem mais alguma coisa para complementar. Isso é falso mestre, falso ensino. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Jesus voltará apesar de nossas dúvidas, e Jesus voltará apesar do enfraquecimento da nossa fé. Será que nós temos fé que somos salvos? Acreditamos realmente nisso? Nós acreditamos que Deus nos elegeu desde antes da fundação do mundo? Nós somos povo eleito de Deus, geração eleita, nação santa de Deus, o Israel de Deus. Qual é a sua dúvida em relação a isso? Sua fé está enfraquecida em relação a isso? Nós estamos duvidando da nossa conversão às vezes? Jesus Cristo voltará apesar da sua concepção de conversão, da ideia que você tem acerca de si mesmo. Jesus voltará apesar do nosso enfraquecimento moral, da nossa conveniência, da nossa não santificação, da nossa não consagração. Jesus Cristo voltará apesar disso tudo, do enfraquecimento moral que nós temos tido diante da sociedade, para fazermos parecer mais com o mundo, trazendo o mundo para dentro da igreja. Jesus Cristo voltará apesar disso. Jesus Cristo voltará apesar do sofrimento, apesar das suas perdas, apesar das enfermidades, apesar da nossa rebelião com Ele. Jesus Cristo vai voltar. Vai voltar para acabar com o seu sofrimento, com o seu sentimento de perda. Vai voltar apesar e para acabar com a enfermidade do seu povo. Jesus Cristo voltará apesar do seu pecado,
dos seus desejos, das suas concupiscências, Jesus Cristo voltará a pesar. Jesus Cristo voltará a pesar das razões que existem no mundo. Jesus Cristo vai voltar apesar do seu trabalho, apesar da promoção, apesar da faculdade, apesar do seminário, apesar do cientista que está escrevendo sua tese de pós-doutorado que nunca vai ser publicada. Ele vai voltar. E esse é um dos motivos que ele coloca quando perguntam para ele: mas quando é, mestre? Isso nem eu sei, quem sabe é o Pai. Não é a questão de que nem ele sabia, porque ele e o Pai são um, e um não tem segredo com o outro, mas é porque não cabia a ele manifestar acerca disso. Cabia ao Pai dizer a hora. Mas que ele sabia, claro que ele sabia. E ele não fala que ele não sabia. Ele fala: não te interessa. É isso que ele fala. Mas Jesus, não podemos escrever isso? Então escreve aí. Não convém? E é por isso que Jesus fala que a data de sua vinda, só o Pai sabe, porque senão o seminarista não iria para o seminário, o cientista não esperaria o seu experimento dar certo, a sua tese, o pós-doutor não escreveria a sua tese de pós-doutorado depois de anos de pesquisa, porque ele virá como ladrão no meio da noite. As pessoas vão estar se dando em casamento e casando-se, e ele vai vir como ladrão no meio da noite, como ninguém esteja esperando. Por isso que a gente vê essas profecias de pessoas que falam: Jesus vai voltar no dia tal, no ano tal. Tudo balela, todo mundo que tentou errou. Todo mundo. Esse é um dos principais motivos que a gente aponta que é uma seita, né? Uma das características da seita é ela apontar a escatologia corretamente. Todas falharam terrivelmente, todas elas. A volta de Jesus Cristo, a data da volta de Jesus Cristo ainda é e sempre será um mistério para todos nós, apesar de termos na Bíblia os sinais da volta de Jesus Cristo. Mas voltando aqui, Jesus Cristo voltará apesar disso tudo. E no versículo 4, nós lemos que Jesus Cristo voltará para acabar com a permanência natural. No versículo 4 diz assim, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mais para frente no texto, você vai entender que essa demora, entre muitas aspas, de Jesus Cristo voltar, tem a ver com a tolerância e a longanimidade de Deus para com todos aqueles que ainda se encontram no mau testemunho. Porque quando Jesus voltar, a porta da graça vai se fechar e vai começar o julgamento. Então Jesus Cristo voltará para acabar com essa permanência natural, que é desculpa, que é argumento para todas essas pessoas que andam segundo suas próprias paixões, ficarem caçoando da volta de Jesus. E ele voltará para acabar com isso, para julgar esse mundo com fogo e com justiça. Mais uma vez na frente do texto, ele vai dizer que o mundo primeiramente terminou em água, salvando apenas a família de Noé. Acabou em água. O mundo começou com água, não sei se vocês vão lembrar, as águas que se separam das águas, o Espírito Santo pairava sobre as águas, e as águas se separaram das águas. As águas são um lugar desconhecido para judeus, né? As águas. Por isso que os filisteus, os fenícios eram tão inimigos assim do povo judaico. Isso é historicamente falando. O mar para o judeu era uma escuridão, era um abismo, era um lugar de bestas e monstros, né? Assim como
no relatório, em Gênesis, quando está falando que as águas, o Espírito Santo pairava sobre as águas e separando as águas das águas. Está falando dos céus e da terra, não das águas, os montes de terra, não. Está falando das águas, do firmamento e as águas, e pairava sobre as águas. Só uma curiosidade, esse pairava sobre as águas, ele está no modo verbal chamado modo piel. O modo piel, ele é achado num outro livro de quem mata o outro com violência. Então, assim, o verbo piel, ele é um verbo muito potente. O verbo na conjugação hebraica piel, ele é muito potente, ele denota força, ele denota violência. Então, o Espírito Santo, quando pairava sobre as águas e separou as águas das águas, por que não? Aí vai de interpretação. Por que não uma explosão? Numa explosão, fez-se o firmamento e fez-se as águas. Por que não? Por que não o mundo não pode ser feito através de explosões? Explosões do nada, feitas pela palavra de Deus. Mas isso é só uma viagem. Vamos voltar para o texto. Versículo 4, Jesus voltará para acabar com a permanência natural e para condenar os que, pela razão, põem a fé à prova. Onde está a sua promessa? Ele voltará para condenar esse tipo de coisa. As pessoas caçoam e zombam. Onde está a promessa? Na minha tradução, no versículo 4, está escrito, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, enfim, os caçoadores, os zombadores, argumentam, onde está a sua promessa? E Jesus voltará para acabar com esse argumento e cumprir, enfim, a sua promessa. Amém, irmãos? Quero chamar os irmãos para a conclusão do nosso texto. A primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é sim, em resposta à primeira pergunta. Jesus vai voltar, quer você queira, quer não. Apesar do seu trabalho, das suas conquistas, da sua agenda, apesar dos seus compromissos, apesar disso tudo, você está preparado para a volta de Jesus Cristo? A resposta da pergunta é sim. Jesus vai voltar, quer você queira, quer não, mesmo que ainda. Mesmo que a resposta do gabarito seja sim, eu quero que ele volte, mas não volta agora não, espera eu casar, espera eu ter uma namorada, espera a minha promoção sair, espera... Ele vai voltar e vai ser maravilhoso. A segunda constatação desse texto é que Jesus voltará. E como esse Jesus Cristo que vai voltar vai encontrar você? Vai encontrar você com dúvida? Vai encontrar você enfraquecido na fé, enfraquecido na sua moral? Vai encontrar você em sofrimento, em pecado? Ou vai encontrar você santo, preparado e ansioso por essa volta? A terceira, como devemos viver até Jesus voltar? Essa resposta está no versículo 11 e 12. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vida do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. É assim que nós devemos viver, até a volta de Jesus, para quando Ele nos encontrar santos e irrepreensíveis, em unidade. Jesus voltará para te buscar, e voltará para buscar o seu povo. Você crê? Feche seus olhos, curve sua cabeça.
Eu quero lançar um desafio para você que está aqui presente, um desafio para você que está em casa. Faça uma pequena lista e ore por essa lista todos os dias. Quais as 5 principais razões que fazem você querer e ansiar pela volta de Cristo? 5 principais razões. Você sofre perseguições, você sofre perdas, você está fraco na fé, você espera Jesus voltar para que essa aflição acabe. 5 razões que fazem você querer e ansiar pela volta de Cristo. Pai, nós estamos aqui terminando esse culto de louvor, adoração e ministração da Tua Palavra. Acreditamos, meu Deus, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, porque assim nos diz as Escrituras, assim nos diz a revelação de Deus. Que esse dia chegue, Senhor, e acabe com o nosso sofrimento, com nossa angústia, com nossa frustração, nossas enfermidades, com a fome que nós temos de justiça, fome e sede de justiça, que acabe com o nosso choro, acabe com o nosso pranto e faça novos céus e nova terra que iremos habitar juntos, meu Pai. Porque o Senhor deu o seu Filho para que de uma vez por todas nos tornasse justos diante dos seus olhos, para habitarmos com aquele que é santo, 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 na sua eternidade. E graças te damos por isso. Nos reunimos toda quarta-feira, todo domingo e outros dias mais, para falar da tua obra, do teu plano de salvação, com alegria no coração e certeza e esperança de que um dia Jesus Cristo vai voltar para nos buscar. Esteja conosco nessa quarta-feira, esteja com a tua igreja em oração, esteja conosco na volta para os nossos lares, nos abençoa, perdoa nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador eterno. Amém.